Então vamos estar falando acerca deste homem muito usado por Deus. Agora imagine aí um homem que tem tudo o que você poderia desejar. Este homem é conhecido como o homem mais rico da região. Ele tem muitos bens, muitas empresas, tem muitas terras. Sabe aquele cara que não se preocupa se vai ter dinheiro para pagar aquele boleto ou não? Sabe aquele cara que não se preocupa se qual que foi o valor do cafezinho que ele comprou no supermercado? Ele está tomando café lá, ele nem se preocupa, nem sabe o preço do café. Imagina esse cara aí. Imagina esse cara que tem aí uma família grande, numerosa e unida. Unida. Quem tem família grande sabe como é difícil ter uma família grande e unida. Imagina esse cara tem uma família grande e unida. Imagina esse cara, esse homem, com uma saúde de ferro. Nem gripe o cara pega. Imagine aí. Imagina esse cara aí que tem um casamento perfeito, um bom casamento, a mulher tá lá. É o cara, né? É o exemplo de um homem bem-sucedido, não é verdade? É o exemplo de um homem bem-sucedido. Mas, inesperadamente, um dia comum para Jó, ele recebe uma notícia. E tudo aquilo que ele tem, todos os seus bens, tudo aquilo que ele possui, tudo aquilo que ele recebeu de bênçãos da mão de Deus, é retirado. De uma vez, num piscar de olhos, tudo que ele tem é retirado. Seus bens são destruídos, os seus filhos morrem tragicamente, as suas empresas, a sua terra, tudo vai por terra. A sua reputação é cancelada, ele já não é mais respeitado aí na. Até as crianças, quando ele passa pela rua, zombam dele. Aquele homem que nem gripe pegava, agora ele está apenas pele e osso, com a sua pele cheia de feridas, coçando, a ponto dele pegar um caco de telha e raspar na pele. Tamanho é o desespero deste homem. Você já passou por algo parecido? Quando parece que o chão foi arrancado debaixo dos seus pés? Quando parece que o mundo caiu sobre a sua cabeça? Você já passou por algo parecido? Se você tivesse no lugar deste homem, qual seria a sua reação? Se você pudesse reivindicar para Deus uma audiência, o que você iria questionar a ele? Quais seriam os porquês que você gostaria que Deus respondesse para você? Por que eu, Deus? Por que eu? Por que a minha casa? Por que o meu filho? Por que a minha família? Por que nesse exato momento que parecia que as coisas estavam se alinhando? Por quê? Que amor é esse que o Senhor diz que tem por mim? Por que, Deus? Essa, amados, não é uma história fictícia, não. Este homem a qual eu disse aqui, ele existiu. O nome dele é Jó. Ele era conhecido como o homem mais rico de todo o Oriente. De todo o Oriente. Imagina a situação e o sofrimento que chegou à porta da casa de Jó. Um momento está tudo bem. Num dia, tudo isso acontece. Tudo aquilo que ele tinha é tirado. Olha que tamanha situação. Mas há algo ainda mais profundo
nessa história de Jó. Há algo que vai além desse imenso sofrimento. Ele foi um homem que Deus usou para desafiar o nosso maior inimigo, o nosso adversário, o próprio Satanás. Eu me pego a imaginar, será que um dia Deus me usaria para desafiar a Satanás? Será que se tudo que eu tenho me fosse tirado, eu amaldiçoaria Deus? Eu confesso a vocês que eu não me sinto digno disso. E você? Qual seria a sua reação se tudo que você tem, os seus filhos, a sua família, os seus bens, o seu emprego, as suas finanças, tudo fosse tirado de você, a sua saúde? Qual seria a sua reação? Será que Deus poderia usar você, usar a sua integridade, a sua fé, para desafiar a Satanás? Mas a palavra diz que em todo o sofrimento de Jó, ele não pecou com os lábios. Jó, em nenhum momento, ao contrário do que a sua esposa o aconselhou, ele não amaldiçoou a Deus, em nenhum momento. Muito pelo contrário, ele disse: aceitamos o bem de Deus e não aceitaremos o mal? Mas assim como eu e você, Jó era apenas um homem comum. Ele tinha suas limitações, os seus pecados, e ele precisava ser purificado, refinado, santificado pelo fogo de Deus. Ao contrário que muitos dizem, o compromisso de Deus, ele não é te dar uma vida confortável, fazer com que você apegue às coisas mundanas. O compromisso de Deus é te levar para a nossa verdadeira pátria, a pátria celestial, para que você acumule tesouros nos céus. As coisas terrenas, as coisas que nós vemos, elas são transitórias. Acreditem, tudo aquilo que você vê hoje vai passar. Mas as coisas que não se veem, as coisas espirituais, essas são duradouras, essas são eternas. Exatamente isso. É isso que diz, é que a palavra diz quando nos fala que Deus tem planos ainda mais superiores do que os nossos. Porque nós enxergamos isso aqui. Deus enxerga muito mais. E é exatamente esse mais que Deus quer colocar para você. O compromisso de Deus não é te dar uma vida confortável aqui na terra, mas é te dar uma vida eterna. É para que você acumule tesouros, não aqui, na terra, onde as traças e o ladrão pode levar, mas no céu, onde está seguro nas mãos de Jesus Cristo. Então eu gostaria de convidar você a ler o nosso texto base, fazer a leitura do nosso texto base, que está lá no livro de Jó, capítulo 1. Eu vou ler do 1 ao 3, nós vamos pular um pouquinho, e aí a gente vai ler do 6 ao 11. Ok? Jó, capítulo 1, abre aí na Bíblia de vocês, Jó, capítulo 1. A gente vai fazer essa leitura juntos. Enquanto você acha aí, eu vou dar uma beliscadinha aqui na minha água. Quem achou, fala amém. Quem não achou, misericórdia. Amém? Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal.
Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Lembra a descrição que eu dei de Jó? É essa. Certo dia, os anjos... Aí descendo lá para o verso 6, tá? Vamos pular lá para o verso 6. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Deus poderia dar esse testemunho acerca da sua vida? Ele testemunhou acerca da vida de Jó. Acaso não pusestes uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O livro de Jó, amados, ele é classificado como sendo um livro sapiencial. Ele está na mesma categoria dos Provérbios, dos Salmos, de Eclesiastes, tá? Ele é considerado esse tipo de livro. Há alguns teólogos, principalmente os de linha liberal, que entendem que essa história de Jó é apenas fictícia. Jó não existiu, é apenas um personagem fictício. Alguns teólogos, como Rudolf Bultmann e René Girard, são aqueles que defendem essa linha. Mas os mais tradicionais, e aí eu também me encaixo, é que a história é verdadeira, que Jó realmente existiu, foi um homem real, e o livro de Jó conta essa história, que aconteceu realmente. O apóstolo Tiago, lá em Tiago 5,11, ele vai citar Jó como sendo um exemplo de resiliência e alvo da misericórdia de Deus. Jó, podemos considerar que Jó ele também foi um profeta. Por quê? Porque em muitos momentos ele profetiza acerca de Jesus Cristo, né? E ele também pode ser considerado um arquétipo. O que é um arquétipo? É um tipo, né? Arquétipo de Cristo. Como Josué, como Moisés, né? Ele também é considerado um arquétipo de Cristo. É aquele que sofre mesmo sendo íntegro. Sofre sem ter culpa. Por isso ele vai ser um arquétipo de Cristo. Temos alguns exemplos, algumas passagens aí que pode, ao ler, com certeza você vai se relacionar com Jesus. Jó 16, do 10 ao 11. Coloca aí para mim, filha. Jó 16, do 10 ao 11. Os homens abrem a sua boca contra mim, esmurram o meu rosto com zombaria e se unem contra mim. Deus fez-me cair nas mãos dos ímpios e atirou-me nas garras dos maus. Veja, quando você lê isso daí, como que isso se refere a Jesus Cristo. Jó 17, 6. Mas de mim Deus fez um provérbio para todos, um homem em cujo rosto os outros cospem. Também é um exemplo que Jó faz um arquétipo de Jesus. O livro ele vai se iniciar aí com um curioso diálogo, né, entre Deus e Satanás. O próprio Deus testemunha acerca da integridade de Jó. Quando ele diz assim, Satanás vem com uma desculpinha falando que estava perambulando, achando que poderia mentir para Deus, né? Não, estou só dando uma voltinha pela terra. Você reparou no meu servo Jó? Quer dizer, eu sei que você estava reparando em Jó. Eu sei que você estava olhando para ele, né? E qual é o testemunho que Deus fala de Jó? Ele é um homem íntegro, irrepreensível, que teme a Deus e evita o mal.
próprio Deus falando isso acerca de Jó. Não é outra pessoa, é Deus. Então é verdade. Então, nesse diálogo, amados, fica claro que Jó ele não sofre por um castigo ou por um merecimento. Percebe? Porque nós temos um testemunho do próprio Deus falando acerca do caráter de Jó. E um testemunho bom. Então, aqui, esse sofrimento não foi um castigo, não é um merecimento, ele não está merecendo ser punido. O sofrimento, ele também faz parte da experiência dos homens que Deus usa. Faz parte da vida. Os homens que Deus usa também passam por sofrimento. Os homens que Deus vê que é um homem bom, íntegro e que teme a Deus, também passam por sofrimento. O sofrimento é algo que é inerente à vida. Nós, os filhos de Deus, nós não estamos numa redoma de vidro, onde Deus coloca uma redoma e nos cerca, e nada pode nos atingir. A tempestade, ela vem e bate em todas as casas. A questão é, aonde a sua casa está alicerçada? A tempestade vem para todos. O sofrimento é parte da vida humana. Depois nós temos o livro desenvolvendo 2 diálogos. Primeiro, o diálogo entre Jó e os 3 amigos deles, que é Elifaz, Bildade e Zofar. E depois de Jó com o próprio Deus. Tá? Então, nesse livro que eu falei para vocês, que para mim é um livro apaixonante, denso, bastante reflexivo, que faz a gente parar e pensar acerca da vida e também da vida cristã, Jó vai nos trazer várias verdades. Verdades essas que são contundentes em relação a um homem usado por Deus. E a primeira verdade que temos é que o homem que Deus usa também sofre. Primeira verdade. O homem que Deus usa também sofre. Ao olharmos para Jó, nós vamos ver um exemplo real e contundente dessa verdade. Deus ele faz essa afirmação, ele diz que Jó é um homem íntegro e justo. E mesmo assim, Jó enfrenta situações devastadoras. Imagina você, numa noite apenas, perder todos os seus filhos. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Dá quanto no total? Faz a conta aí. Brincadeira. 10. 10 filhos. Você imaginar um homem com 10 filhos e eles vierem a morrer tragicamente? Você imagina ele ter aquela quantidade de bens e de camelos e tudo que mostrou lá e tudo se perder? É até algo que não cabe na nossa mente, né? Você pode perder sim já um ou outro, mas tudo de uma vez. Então nós entendemos que o sofrimento ele não é apenas algo imputado aos ímpios ou às pessoas que estão longe da vontade de Deus. Muito pelo contrário, através da vida de Jó, nós vamos entender que o sofrimento ele também atinge as pessoas que Deus ama. Ele também atinge as pessoas que Deus dá um bom testemunho acerca dessa pessoa. Então, o sofrimento, amados, ele não é uma consequência de um abandono ou de uma desaprovação da parte de Deus. Muitas vezes a gente se pega a pensar de maneira equivocada. Estou sofrendo, então é porque eu devo ter feito algo que não agradou a Deus. Estou sofrendo porque Deus me abandonou e Deus não me ama mais. Muitas vezes a gente, no meio do sofrimento, nós pensamos assim. Imagina você numa situação dessa, numa situação de morte. O primeiro pensamento que você tem é esse. Por que Deus está fazendo isso comigo?
Será que Deus não me ama mais? Será que eu cometi algum pecado? Alguma coisa eu fiz para que Deus pudesse tirar de mim todas essas coisas? Às vezes é esse pensamento que nós temos. Mas por quê? Porque nós somos condicionados a ter uma mentalidade do tipo causa-efeito. Por exemplo, se acertamos, nós somos o quê? Recompensados, merecedores. Quando a gente estuda bastante, a gente tira uma boa nota, não é isso? Né? Então, se eu acerto, eu sou recompensado. E se eu erro? Se eu erro, eu sou punido. Nós somos condicionados a ter esse tipo de mentalidade. Mas a vida, ela é muito mais complexa, amados, do que isso. É muito mais complexa do que isso. Há sim sofrimentos que eles têm uma causa, há algo lógico por trás. Por exemplo, um casamento que é desfeito porque um dos cônjuges comete o pecado de adultério. Um casamento desfeito é algo que é sofrido, independente da situação, não é? É. Mas foi porque Deus quis? Não. Porque um dos cônjuges fez o quê? Adulterou. Então, a consequência desse sofrimento que a pessoa está ali passando é decorrente de um pecado. E isso para várias coisas, eu dei apenas um exemplo. Mas às vezes você está sofrendo consequência de um pecado, consequência de uma desobediência. A palavra diz para que você siga por esse caminho, mas você está pegando um outro caminho. A palavra diz que é para você criar os seus filhos assim, mas você quer criar assim. Vai ter consequências. A palavra diz que é para você manter o seu casamento dessa forma, mas você vai e faz de outra forma. Vai ter consequências. A palavra diz para que você seja responsável com as suas finanças e que você possa ser um mordomo daquilo que Deus está te dando. Mas se você assim não faz, você vai colher também consequências. Então, muito dos nossos sofrimentos somos nós mesmos que provocamos. Tem um efeito, tem uma causa. E muitas vezes essa causa somos nós. Por exemplo, uma doença causada por um mau hábito, por exemplo, um câncer no pulmão devido ao tabagismo, ao cigarro, uma cirrose devido a uma vida de bebida alcoólica, e por aí vai. Então, em muitas situações que nós mesmos, um acidente, por exemplo, às vezes a pessoa, por um descuido, deveria usar um EPI, deveria usar um equipamento, deveria ter uma proteção, não faz nada disso, tem um acidente, acaba perdendo a vida. Então, todas essas coisas, ou acaba perdendo, se ferindo gravemente, há um sofrimento, há uma situação que precisa ser ali tratada. Então, todas essas coisas, às vezes, sim, têm um efeito. Mas há também, amados, sofrimentos que simplesmente não têm causa aparente nenhuma. Fatalidade da vida. A vida está aí. Nós somos seres caídos. E sobre o nosso mundo tem doença, tem pessoas más. E a vida acontece. E essas coisas, essas fatalidades, elas acometem os crentes e os não crentes. Ela acomete as pessoas boas e as pessoas más. Nem sempre Deus nos livra de todas as fatalidades da vida. Por quê, Claudinei? Eu não sei. A mente de Deus é insondável. A mente de Deus é insondável. Fato é
que a vida está aí, para que nós possamos vivê-la. E as fatalidades são inerentes à vida humana. Por exemplo, você está indo lá levar os seus filhos na escola e de repente alguém bate no seu carro. Você causou isso? Não. É uma fatalidade. Aconteceu. Você está fazendo uma consulta médica de rotina e descobre uma doença grave. É sua culpa? Não. É uma fatalidade. É um sofrimento? Claro que é. Claro que é. É algo que nós devemos nos entristecer? Claro que sim. Você está terminando o seu dia de trabalho lá na empresa e, de repente, na hora que você está indo embora, o RH te chama e fala assim: olha, nós não vamos precisar mais do seu serviço. A partir de amanhã você não precisa mais vir. É uma fatalidade. Acontece. Como diz o próprio Jesus lá em João 16:33, neste mundo vocês terão aflições. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. E os amigos de Jó estavam usando esse tipo de argumento com ele. Se você está sofrendo, é porque você cometeu algum pecado. Se você está sofrendo, é porque você fez alguma coisa errada, Jó. Confessa aí, Jó. Fala o que você está fazendo. Quem sabe Deus pode te perdoar. E Jó falava: eu não estou fazendo nada errado. E não estava mesmo. Nós vimos o testemunho que Deus deu acerca de Jó. Mas os amigos estavam falando: Jó, alguma coisa você fez, com certeza. Para você estar recebendo tudo desse tipo de coisa, alguma coisa você fez. Esse tipo de teologia, amados, é chamado de teologia da retribuição, que recentemente recebeu uma nova roupagem. Colocaram nessa teologia aí uma calça apertada, por aqui assim, não sei como é que chama essas calças, e pula brejo. Colocaram nela um sapato social sem meia, um blazer, barba, e chamaram ela de teologia coach. Então, essa teologia da retribuição, agora com essa nova roupagem, chama teologia coach. E nós vemos frases do tipo assim: você nasceu para vencer. Fala isso para Jó. Se você fizer a sua parte, Deus vai fazer a dele. Tudo isso para quê? Para levar você a pensar que se você contribui com a igreja, você vai ser abençoado. E se você está sofrendo, é porque você está contribuindo pouco, você precisa contribuir mais. Mas não para por aí não, tem as minhas preferidas. As minhas preferidas. Tem que passar pelo processo para você viver o propósito. Essa é legal. Se Deus permitiu a dor, é porque o processo é necessário para o seu crescimento. Antes da honra vem o deserto. Quanto maior a luta, maior será a bênção. E agora tem uma frase por último aí, mais recente, que começa assim: ô meu lindo, ô minha linda, se Deus deixou você ver, tocar, sentir, sonhar, abraçar, é porque Deus tem poder para te dar muito além. São frases que a gente olha e fala: nossa, né? Que negócio legal, que bacana, né? Mas quando você pega o livro de Jó e coloca no colo da teologia desses teólogos coach, eles não sabem o que faz com esse livro. Vai lá falar para Jó: se Deus deixou você ver. Acontece isso na sua vida, amado? Você não enfrenta sofrimento? Eu também não enfrento sofrimento.
O livro de Jó, ele é uma criptonita para esses super profetas do coach. Ao contrário dessas frases que parecem ser bíblicas, mas não são. São frases satânicas, diabólicas. Ao contrário disso, quando nós vamos para a Bíblia, nós encontramos homens e mulheres, vários exemplos de homens e mulheres usados por Deus, que experimentaram a dor, o sofrimento, a angústia, a tristeza. Quantos homens e mulheres que você viu na Bíblia que não passaram por sofrimentos? Que história é essa? De que tudo vai dar certo na sua vida se você estiver com Deus. Não é assim. Gostaria que fosse. Gostaria que Deus colocasse em volta de mim uma redoma para que nada de mal pudesse acontecer na minha vida, mas não é assim. A tempestade vem, na segunda-feira os problemas vão vir. Como eu disse anteriormente, a questão é aonde a sua casa está alicerçada quando a tempestade nela bater. Você construiu ela na areia ou na rocha? A segunda verdade que nós vamos aprender com Jó é que o homem que Deus usa não está só. O homem que Deus usa não está só. Eu vou ler o Jó 2, do 11 ao 13. Jó 2, do 11 ao 13. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região. Combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre sua cabeça. Depois os 3 se assentaram no chão com ele, durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Quando o sofrimento chega, amados, uma das mentiras mais comuns que Satanás lança na nossa mente é a ideia de solidão. É que você está sozinho. É que ninguém é por você. Satanás deseja que você se isole quando o sofrimento bater na sua casa. A questão é, você vai fazer a vontade de Satanás? Pensem nisso. Mas com Jó nós aprendemos que mesmo na dor, no sofrimento, o homem que Deus usa não está sozinho. Satanás, ele não conseguiu tirar tudo de Jó. Ficaram os amigos. Elifaz, Bildade e Zofar. Largaram tudo o que estavam fazendo e foram lá consolar Jó. Embora eles não soubessem direito como consolar, eles fizeram algo muito precioso. Eles estiveram presentes. Eles permaneceram com Jó 7 dias em silêncio, compartilhando apenas as suas lágrimas e a sua compaixão. A presença desses amigos era um grande lembrete para Jó, que ele não estava sozinho em meio ao sofrimento. Com isso, nós aprendemos uma grande verdade. Amigos vão. Amigos vão. Amigos vão mesmo quando tudo parece perdido. Amigos vão não apenas nos momentos alegres, nas festas, nos churrascos.
mas principalmente nos dias mais difíceis. Amigos vão, mesmo que errem as suas palavras e mesmo que errem ao consolar, mas acertam em estarem lá, presente, junto com você, do nosso lado. Satanás não conseguiu tirar tudo de Jó. Seus amigos foram. Apenas 3, é verdade. Mas amigos que vão são poucos. São poucos mesmo. Mas antes que você diga, tá, mas esses amigos de Jó falaram muita bobeira, falaram muita coisa errada. Esses amigos de Jó não eram perfeitos. Mas eu quero te dizer que você também não tem amigos perfeitos. E cá para nós, você também não é um amigo perfeito para o seu amigo. Muitas vezes nós não sabemos o que falar, como agir, o que fazer. Por exemplo, numa situação complicada, um enterro, um velório de um ente, de um amigo querido nosso. O que falar? Como agir? O que fazer? Mas quem já passou por um luto sabe muito bem. Nós nem lembramos o que o amigo disse, mas nós lembramos que ele esteve presente. Nós lembramos do abraço desse amigo, nos consolando. Nós lembramos das lágrimas derramadas em compaixão para conosco. Nós lembramos da presença desse amigo. Sabe por quê? Amigos vão. Amigos vão. Tem uns que dizem, eu não vou não. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar. Eu não gosto de velório. Tem alguém aqui que gosta de velório? Se tem alguém aqui que gosta de velório, olha, fala comigo depois do culto aí que a gente precisa fazer um tratamento em você. Ninguém gosta de velório. Ninguém. É algo ruim para tudo, para todo mundo que está ali. Mas a pergunta assim não é se você gosta ou não. A questão não é sobre você. A questão não é aquilo que você vai falar ou aquilo que você vai fazer. A questão está na sua presença. Mesmo que seja para você se assentar no chão, junto com esse amigo, e chorar com ele. Mesmo que seja para você não dizer uma só palavra, porque você se compadece do tamanho do sofrimento deste seu amigo. Amigos vão, ainda que sejam poucos, limitados e imperfeitos. Mas acima de todos os nossos amigos terrenos, nós temos um amigo perfeito, que agora, no momento, está no céu. O nome dele é Jesus Cristo. Esse amigo, ele não vai, mas ele fica com você. Esse amigo, ele jamais te abandona ou falha em nos consolar. Esse amigo experimentou todo tipo de dor. Esse amigo conhece as nossas lágrimas. Jesus sabe o que é sofrer. Jesus sabe o seu sofrimento. Ele é o Deus Emanuel, ele é o Deus convosco. Ele conhece cada lágrima que você derramou. Cada lágrima derramada por você. Jesus conhece e ele não é apático a isso. Jesus é o nosso amigo. Como o próprio Jó disse, saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus. Nas alturas está o meu advogado. O meu intercessor é meu amigo. Quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos, ele defende a causa do homem perante Deus,
como quem defende a causa de um amigo. Esse é Jesus Cristo, o nosso amigo perfeito, o amigo que está, mesmo diante das diversidades. Concluindo, amados, a vida de Jó nos ensina grandes verdades. Nos ensina que o sofrimento é real e é inevitável, tanto para o crente como para o descrente, tanto para a pessoa boa como para a pessoa má. A questão é, aonde está alicerçada a sua casa quando a tempestade abater sobre ela? Outra coisa que nós aprendemos é que nós não estamos sós diante da nossa dor. Nós temos amigos espirituais e acima desses amigos, nós temos Jesus Cristo. E assim como Jó, que no meio da sua dor e sofrimento declarou com firme convicção: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Assim como Jó, ele fez essa afirmação, será que você, hoje, com o mesmo coração convicto, com a mesma convicção, com a mesma sinceridade, mesmo diante da sua dor, mesmo diante do seu sofrimento, você conseguiria fazer essa mesma afirmação? Será que você pode dizer, eu sei que o meu Redentor vive? Será que você pode dizer, Cristo é o meu único penhor e é nele que eu tenho crido? Sabe por quê, amados? Porque tem uma promessa. Tem uma promessa para aqueles que creem assim. Tem uma promessa para aqueles que depositam toda a sua vida em Cristo. Tem uma promessa. E essa promessa está lá em Apocalipse 21:4. E ela diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E eis que todas as coisas se fizeram novas. Nós seremos o seu povo, e ele será o nosso Deus. Amém? Amém. Gostaria que você abaixasse a sua cabeça e se colocasse em oração. Qual é o sofrimento? Qual é a dor? Qual é a angústia que você está passando neste momento? Lembre-se, lembre-se, Deus não te abandonou. Nem toda dor, todo sofrimento tem uma causa lógica. São fatalidades da vida, a vida acontece. Mas Deus está contigo. Coloque a sua dor, coloque o seu sofrimento, coloque a sua angústia e a sua tristeza diante daquele e único que pode resolver, Jesus Cristo.